Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais um dia de palavra com Deus aqui no nosso coração? Vamos lá? Eu sou a missionária Roberta Lima, levantada e escolhida por Deus para estar aqui, auxiliando você no seu processo de cura e libertação com o Senhor, através da leitura da palavra. Tá bom? Abre a tua Bíblia em Êxodo, capítulo 25, versículo 10, que fala assim: Diga aos israelitas que façam uma arca de madeira de acácia, de 1,10 m de comprimento por 76 centímetros de largura e 76 de altura. Revistam de ouro puro essa caixa, por dentro e por fora. E em toda a volta coloquem um remate de ouro. Faça também 4 argolas de ouro e ponham nos 4 pés, ficando 2 argolas de cada lado. Façam cabos de madeira de acácia e revistam de ouro. Enfie os cabos nas argolas nos lados da arca, para que ela possa ser carregada. Os cabos ficarão nas argolas da arca e não serão tirados dela. Eu lhe darei as 2 placas de pedra, onde estão escritos os mandamentos, e você porá nesta placa na arca. Faça também uma tampa de ouro puro de 1,10 m de comprimento por 76 centímetros de altura. Faça 2 querubins de ouro batido, um para cada ponta da tampa. Isso deve ser feito de modo que os querubins formem uma só peça com a tampa. Os querubins ficarão de frente um para o outro, olhando para a tampa. As suas asas ficarão abertas, cobrindo a tampa. Coloquem dentro da arca as 2 placas de pedra que vou lhes dar e ponham a tampa na arca. Ali eu me encontrarei com você. E de cima da tampa, no meio dos 2 querubins, eu lhe darei as minhas leis para o povo de Israel. Somente até aqui. Aqui fala e descreve a Arca da Aliança. Aqui, no caso, Deus está mostrando para Moisés como é que ele queria que a Arca da Aliança fosse feita. Com que tipo de material, como que queria fosse feita, como queria que fosse feita e aonde ela ia ficar. Ok? Então, quando a gente vem lendo o Antigo Testamento, a gente vai ver, depois que a Arca da Aliança estava pronta, que ela existia lugares específicos para ficar. Ela só ficava onde Deus queria que ficasse, ok? E as pessoas que manuseavam a arca também eram escolhidas pelo Senhor. O que Deus quer que a gente entenda disso aqui? Não sei se você tem por conhecimento, mas a Arca da Aliança representa a presença de Deus. Então aqui ele deu a descrição dos itens, dos detalhes que ele queria para a construção da arca. E dentro dessa arca ia armazenar as tábuas dos mandamentos do Senhor. Então quem carregasse a arca foi uma pessoa escolhida e separada por Deus para isso. Ok? A pessoa ia ficar responsável, porque existia aqui na descrição, você já sente o peso do que seria a Arca da Aliança. Então a pessoa que carregasse a Arca da Aliança, ela também tinha esse peso sobre ela, ou seja, ela tinha uma responsabilidade sobre ela, de carregar a Arca de Aliança com ela. Entende? Para os lados que Deus ordenasse que fosse. Então existia todo um peso físico, ok, de carregar a aliança, porque ela era feita de madeira revestida de ouro, ok? Além do peso que existia de carregar a Arca da Aliança, ainda existia o peso espiritual de carregar a Arca da Aliança. Então, uma vez que você tem por conhecimento que a Arca da Aliança é a presença de Deus, você consegue entender que de cima de você existe uma responsabilidade, um peso espiritual e físico, que você precisa se comprometer para poder estar de acordo com a vontade de Deus. O que Deus quer que a gente entenda disso aqui? Primeiro, não é qualquer pessoa que carrega a Arca da Aliança. Você não decide. Quem decide é o Senhor. Quem escolhe é o Senhor. Quem separa é o Senhor. Para carregar a presença dele. Para a gente carregar a presença do Senhor, muitos querem carregar a presença do Senhor, mas poucos são escolhidos. Por quê? Porque precisa haver de nós, do seu povo, um comprometimento
Precisa haver de nós uma maior entrega, um maior aprofundamento, um maior querer, entende? Um maior compromisso, um maior comprometimento. Então, quando você desenvolve o seu relacionamento com Deus e você se aprofunda em buscar a presença do Senhor, e Deus vê em você um coração humilde, reto, honesto, verdadeiro e submisso a Ele, Ele passa a desenvolver com você um relacionamento de maior intimidade e aprofundamento. Então precisa haver de você uma maior entrega, uma maior devoção, uma maior dependência. Por isso que eu estou sempre aqui falando, gente, desenvolve um relacionamento com Deus. Busca Deus no seu secreto. Priorize o Senhor na sua vida. Justamente para você carregar a presença dEle. Carregar a presença de Deus é uma honra. É dizer que você passou em todos os testes que Ele fez no decorrer do seu processo. É dizer que você foi aceito pelo Senhor. E que você está de acordo com a vontade dEle. Então, aquelas pessoas que carregam a presença do Senhor, elas têm uma maior profundidade com Deus, elas têm uma maior entrega com Deus. Elas abrem mão, elas renunciam, porque elas entendem o peso e a responsabilidade que é de carregar a presença de Deus. Aquele que carrega a presença de Deus, ele não anuncia que está carregando a presença do Senhor. Quando ele chega no ambiente, quando ele chega nos lugares, a presença do Senhor chega primeiro. E todos que estão à volta sentem a presença dele, sentem, conseguem entender a diferença. Porque aquela pessoa carrega a presença de Deus. Entende? Ela se coloca como uma autoridade, aonde muitos ali conseguem sentir algo está diferente. Aquela pessoa ali é diferente. Aquela pessoa ali não é igual a todo mundo. Algo nela é diferente. Esse algo diferente é o Senhor. É uma presença leve, é uma presença que causa presença. É difícil não notar que Deus chegou no lugar. Entende? Mas para a pessoa que carrega, ela renunciou a muitas coisas. Ela abriu mão de muitas coisas. Ela priorizou o Senhor acima de tudo. Ela não olhou para o lado nem para o outro, ela apenas olhou para Deus. Existe um alto preço que se paga para carregar a presença do Senhor consigo. Aí cabe a cada um querer isso para a sua vida ou não. Entende? O que Deus quer que você entenda disso aqui? E por que eu expliquei tudo isso para vocês entenderem? Você carrega, muitos aqui carregam a presença do Senhor. Deus te escolheu e te separou para essa função. Vamos colocar assim. E aqueles que carregam a presença do Senhor são privilegiados, ok? Pelo fato de ter se entregado, pelo fato de ter priorizado, pelo fato de ter buscado mais a presença do Senhor. Carregar a presença do Senhor seria a recompensa de todo o esforço que você fez para querer viver os propósitos e as promessas de Deus para sua vida. Você desenvolveu com o Senhor, você se dedicou ao Senhor, você buscou o Senhor, você priorizou o Senhor, você renunciou para o Senhor, você fez tudo por Ele. Então, Ele desenvolveu contigo um relacionamento de maior profundidade. Consequentemente, você carrega a presença de Deus, que você se permitiu. Entende? Então, sobre você que carrega a presença do Senhor, existe um peso espiritual e físico sobre ti. Mas não é um peso pesado, não é um peso de obrigação, é um peso de paz, é um peso de amor, é um peso da presença do Senhor. Só que a gente precisa, aqueles que carregam a presença do Senhor, precisam ter consciência
da responsabilidade que carregam com eles. Entende? Porque sobre ti rege uma autoridade. Então a gente não pode fazer nada de qualquer jeito e nada de qualquer forma. Porque a nossa vida está conectado com o Senhor, onde a gente se torna um com Deus. Então tudo que sai da nossa boca se torna um decreto, se torna uma profetização, se torna verdade. Porque você está falando de acordo com a vontade de Deus para a sua vida. Então a gente não pode ser irresponsável e banalizar tudo. A gente precisa ter uma vida de entrega e devoção ao Senhor, a qual a gente faz do Senhor a nossa prioridade. Entende? Então, você já tem uma identidade formada. Aqueles que carregam a presença do Senhor estão em unidade com o Senhor. Você já tem a sua identidade formada, ou seja, você já sabe quem você é. Você não está como a maioria das pessoas perdidas no mundo. Você sabe quem você é. Você tem uma identidade formada. Ok? Então, o que Deus quer que você entenda isso aqui? No decorrer do seu processo, que a gente sempre vai viver em processo. Processo não é uma fase. Processo tem várias fases. Até a gente ser recolhido desse plano aqui, passaremos por vários processos. Ok? Só que a diferença é que agora você tem a sua identidade formada. Você sabe quem você é e para que você veio e aonde Deus vai te colocar. Ok? Que são os propósitos de Deus para sua vida. Deus não quer que você se permita ter interferências. Conforme você for avançando no seu processo, conforme você for se aprofundando mais em Deus, desenvolvendo para poder viver os propósitos do Senhor para sua vida, ou estiver vivendo os propósitos do Senhor para sua vida, Deus não quer que você se esqueça da sua identidade. Não permita que as interferências que vão se apresentar no decorrer, você venha regredir, você venha voltar para trás. Porque agora que você descobriu quem você é em Cristo e qual é a sua verdadeira identidade, que o inferno não tem mais poder sobre você, mas que você pertence ao reino de Deus e você é filho de Deus, não permita-se voltar para trás. Não permita-se que interferências à sua volta, que não são de Deus, venham interferir no seu relacionamento com o Senhor. Porque você carrega a presença de Deus. Você tem uma identidade, você carrega a presença de Deus. Sobre ti existe uma responsabilidade. Precisa de ter de ti um comprometimento maior com o Senhor. Então, não banalize. Entende? Não faça de qualquer jeito. Faça tudo com excelência. Porque todo o teu comportamento, tudo que sai da sua boca, se torna um exemplo a ser seguido. Então precisa haver de você equilíbrio, comprometimento com o Senhor, responsabilidade sobre ti. Porque você se tornará exemplo de muitos que vão ver em você a presença do Senhor, vão ser guiados por ti, vão seguir a ti e terão você como exemplo na vida deles. Então tenha esse comprometimento e essa responsabilidade com Deus e com o reino de Deus para contigo, para você ser um bom exemplo e sempre busque estar na presença do Senhor em constância, entrega e aprofundamento, para Deus estar sempre aprimorando você, moldando você, forjando você para todas as etapas que ainda estão de vir. Entende? Então entende algo importante aqui. Você é um com Deus. Você carrega a presença do Senhor. Então faça jus ao que você carrega e a quem Deus quer que você seja. E quem você é. Sem deixar as interferências interferirem no seu desenvolvimento e relacionamento com o Senhor. Tá bom? Essa foi a mensagem. Que Deus abençoe a sua vida. Fique na paz. Tchau, tchau.